partir do versículo 1, tá bom? A leitura vai ser um pouco extensiva, para que possamos compreender o que Deus tem ainda a comunicar aos nossos corações. Louvado seja Deus. Diz assim o texto: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia. Repita comigo: deixou o quê? A Judéia. E foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Aleluia. És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos, seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Disse, pois, a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Pode tomar o seu assento. O texto que acabamos de ler é um texto bem conhecido, aonde o próprio Cristo ele vai passar por Samaria. Para a gente poder compreender bem esse texto, Jesus já demonstrava há muito tempo o desejo de passar em Samaria.
Como quando nós lemos o evangelho que Lucas escreve acerca de Jesus, ele vai fazer uma citação para o seu discípulo, dizendo que as aves têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Só que Lucas ele vai nos trazer uma narrativa bem interessante, porque Lucas vai mencionar a partir do capítulo 9, versículo 51, que Jesus ele manifestou um propósito de ir a Jerusalém. E o versículo 52 diz que ele enviou adiante de si alguns mensageiros que entraram na aldeia dos samaritanos para lhe prepararem pousada. Então Lucas ele está descrevendo que o desejo de Jesus era entrar em Samaria, ainda que havia todo esse embate cultural diante de alguns acontecimentos. Jesus sempre demonstrou, e ele mandou mensageiro, porque a intenção de Jesus antes de ir a Jerusalém era pousar em Samaria. Aleluia! Só que o capítulo 53 vai nos revelar um dos motivos por que os samaritanos não quiseram receber Jesus em Samaria. Lucas capítulo 9, versículo 53 vai dizer que eles não receberam porque o seu aspecto era de quem estava indo para Jerusalém. Eles não receberam Jesus pelo fato apenas de Jesus não ser judeu, mas porque o aspecto de Jesus era de alguém que estava subindo e não... Eita glória! Então o texto é claro, vai dizer, porque ele estava com o aspecto de quem ia a Jerusalém. Aleluia. E o capítulo 4 de João, na abordagem da mulher samaritana, ela vai falar para Jesus: vós adorais em Jerusalém e nós adoramos no monte. Os irmãos são sabedores de que quando o povo de Israel estava indo sentido a terra prometida, eles passaram por essa região que estava localizado dois montes, Etibal e o Gerezim. Um grupo ficou no monte Etibal para proferir a maldição de Deuteronômio 28. E o restante das outras tribos ficaram no Gerezim para poder proferir as palavras de bênção. Então, quando Jeroboão ele assumiu o reinado, quando o reino foi dividido, ele construiu um altar no Monte Gerizim, que a gente classifica de um monte da bênção, porque ele faz um culto para poder chamar a atenção dos samaritanos para que eles não fossem para Jerusalém. Eu estava fazendo menção por que havia essa diferença. Quando ocorreu a divisão das tribos, o reino norte foi levado cativo pelos assírios, e chegando lá, eles se casaram com assírios, assírios se casaram com as israelitas e geraram filhos. Então, quando os judeus ortodoxos de linhagem pura olhavam para eles, eles diziam: de fato, eles são nossos irmãos, mas o sangue que corre na sua veia é dos nossos inimigos. Aleluia! Então eles estão dizendo assim: eles caminham com a gente na carne, mas o que corre no sangue foi alguém que fez muito mal para o nosso povo.
não vai ser aceito em Samaria. Aí nós vamos para João, o capítulo de número 7, ele vai nos revelar. A Bíblia vai dizer que Jesus ele está indo para uma festa. Essa festa, os sacerdotes, eles tinham um costume. Eles iam durante 6 dias ao tanque de Siló, enchiam com bacias de prata, de bronze, pegavam água e derramavam sobre o altar, limpando o altar. Isso eles faziam durante o 6º dia. No 7º dia, eles faziam isso durante 6 vezes no ritual de purificação. E a Bíblia vai dizer que é no último dia da festa, Jesus se apresenta no meio do povo e vai exclamar dizendo: quem tem sede, venha e beba de graça. Aleluia! Da água, da fonte. Só que, como a gente sempre estuda a Bíblia, o capítulo 7, por incrível que pareça, ele é anterior ao capítulo 4 de João, porque não está numa ordem cronológica. Então Jesus ele está aqui fazendo o quê? Oferecendo água para a multidão. Só que o mesmo Jesus que trata de uma multidão, ele também trata em particular quem tem sede. Pastor, eu não entendi. O mesmo Jesus que ofereceu água para a multidão que estava no templo é o mesmo Jesus que vai chegar para uma mulher na beira do poço e vai dizer: se tu soubesse quem é que te pede, era você que pediria. Aí o texto ele é muito revelador. Por quê, pastor? Porque se os irmãos prestarem atenção, eu pedi para vocês repetir comigo o versículo 3 que diz assim: e deixou a Judéia. Pastor, por que deixou a Judéia? Porque a Judéia era um deserto. A Judéia no tempo bíblico de Jesus era conhecido como lugar de desgaste, lugar que sugava a energia. Meu Deus! Então o que ocorre aqui? Aí a gente vai entender qual é a raiva do inimigo da nossa alma. Por quê? Porque Jesus ele está saindo de uma festa, entrando num deserto e indo socorrer uma alma que precisa de socorro. E o texto diz: e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Jesus está saindo num lugar de desgaste, num lugar que suga a energia. Por isso que quando nós lemos o versículo 6, a Bíblia vai dizer que estando ali a fonte de Jacó, ou seja, o poço de Jacó, Jesus pôs cansado do caminho. Meu Deus! E qual é a maior raiva do inimigo? Aleluia! É que mesmo Jesus entrando num lugar que desgasta, que suga a energia, ele conseguiu sair de lá. Porque o fato não é entrar no deserto, o fato é conseguir sair dele. Maravilha, Jesus de Nazaré! Coisa boa, meu Pai! Maravilhoso! E Jesus saiu. Só que eu não vou me deter nisso aqui. Quando Jesus sai do deserto, automaticamente vai desencadear na sua vida, no seu corpo humano, pelo menos 3 necessidades. Necessidade de descansar, necessidade de comer e necessidade de beber água. Guarde isso.
Eu não vou me deter nisso aqui, mas o deserto ele vai desencadear essas três necessidades: descanso, alimentação e matar a sede. Só que quando Jesus ele chega à beira desse poço, você leu comigo, eu te falei que o desejo de Jesus sempre foi entrar em Samaria. Só que eu já percebi um detalhe: quando Jesus não consegue entrar por uma multidão, ele entra por uma pessoa. Fica tranquilo, pastor, lá em casa ninguém quer que Jesus entre, se preocupa não, ele só precisa de uma pessoa para poder. Arrepiou aqui, corre a sua, fica tranquilo. Precisa de muito para poder alcançar o teu lar. Somente um através de um. Todos nós somos sabedores de que Jericó era uma cidade amaldiçoada. E qual era o desejo de Jesus? Entrar na casa de Zaqueu. Só que se a casa de Zaqueu cria resistência, ele vai despertar no coração de Zaqueu o desejo de lhe conhecer. Pastor, eu não entendi. Quando ele desperta o desejo de conhecer, a coisa muda. Pastor, me prova. Olha o que Jesus falou para a mulher: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que fala contigo? Você conhece a história? Zaqueu subiu numa árvore. Jesus passa, quando Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Todos nós somos sabedores que se tem uma coisa que Jesus não tem é pressa. Não, pastor, tem não. É por isso que a Bíblia é o livro das esperas. Mas por que ele está dizendo: Zaqueu, desce depressa? Porque o dia judaico ele é diferente do nosso. O nosso dia é composto por 24 horas. Então, uma suposição: se alguém, não vou usar o termo morte, fica feio, né? Se alguém ganha uma benção hoje, 6 horas da manhã, segunda-feira, 6 horas faz um dia. Só que o calendário judaico, o dia judaico, ele começa quando o sol nasce e inicia um novo dia quando o sol se põe. Analise comigo aqui. Se você nunca parou para pensar, analise comigo. Se Jesus morre na sexta, ressuscita no domingo, tem como ser 3 dias? Seja sincero. Você nunca parou para pensar nisso? Se ele morre na sexta tarde, é sepultado, ressuscita no domingo, não tem como ser 3 dias. No nosso calendário, no nosso horário, seria 2 dias. Só que a contagem dos judeus é diferente da nossa. Então, quando vai entardecendo ao pôr do sol da sexta, está terminando a sexta e iniciando o sábado. Aleluia! Para quem gosta de Bíblia, por isso que em Gênesis Deus sempre contou assim: e foi manhã, tarde. Aleluia!
Oh, glória! Mas vamos lá, para a gente poder concluir isso aqui. Então, quando Jesus diz para Zaqueu, desce depressa, é porque faltava 20 minutos para as 6. Se Zaqueu não desce, o sábado entra. E se o sábado entra, você sabe que judeu não pode fazer nada. Então desce depressa que falta pouco. Correr de mim, Tiago. Tu tenta correr de mim, Deus faz tu ter um filho aí, tu vai apresentar o filho. Eu te amo, Tiago. Tá escrito isso aqui para a gente poder concluir. Aleluia. Então, o desejo de Jesus sempre foi entrar em Samaria, já que a multidão não lhe recebe. É porque eu não li os versículos avante de Lucas 9. Por quê? Porque João e Tiago ficou tão revoltado com a rejeição que eles viraram para Jesus e disseram: se eu quiser, a gente faz a oração de Elias agora. Aleluia. A gente pede para descer fogo do céu e queimar todo mundo. Jesus vira para ele e diz: que espírito vos tens? O Filho do Homem não veio para condenar, ele veio para salvar. Então, já que Jesus não consegue entrar pela multidão, ele vai entrar através de uma mulher. Eu não gosto dessa expressão, está muito batida e improvável. Ele vai entrar através de uma mulher desmerecida, desprezada, que apanhou muito da vida. Pastor, sim. Por quê? Porque quando Jesus chega, isso aqui me chama a atenção. Porque quando a gente estuda um pouco da cultura judaica, quando Jesus está pedindo água a ela vai entender errado. Vai, pastor, vai. Mas o pedido é válido. Por quê? Na cultura judaica não é igual a gente. Se a gente for na casa de alguém, a gente sempre costuma dar, você tem que arrumar um copinho d'água, não é isso? Você está pedindo água porque você está com sede. Na cultura judaica, pedir água é a mesma coisa do que pedir em casamento. Aleluia! Pastor, não, essa não colou, pastor, então tá bom. O que levou Jetro casar a filha dele com Moisés? O que levou Labão casar Jacó com as suas filhas? Aí você entendeu? Quando Jesus diz para ela: dá-me de beber, Jesus não está pedindo ela em casamento, mas ela entendeu assim. Aí mais ou menos assim: já que você entendeu errado e quer água, chama teu marido. Olha que coisa. Jesus parafusou a mente dessa mulher. Parafusou, pastor? Parafusou. Por quê? Porque aqui nós vemos alguém que ao mesmo tempo que está pedindo, também está oferecendo. O mesmo que está pedindo é o mesmo que está oferecendo. Até então, quando Jesus faz o pedido, ela se irrita.
Porque Davi diz: como pode tu, sendo judeu, pede a mim de beber, que sou, ela está explicando, mulher samaritana. Aí o texto logo após diz: porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Eu já te expliquei, essa expressão aqui no grego não é que eles não tinham um diálogo. Isso aqui quer dizer que os judeus e os samaritanos não se utilizavam do mesmo utensílio. Porque se utilizar do mesmo utensílio fala de comunhão. Se eu pegar esse copo, beber água e te oferecer, você vai falar: qual é, pastor? Que falta de higiene é essa? Agora, se a minha esposa beber, eu não vou ter dificuldade de beber a minha glória. Por quê? Porque os judeus não utilizam o mesmo utensílio, porque não tem comunhão e intimidade. Aí o texto vai dizer que Jesus vira para ela e diz: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Só que olha o que a mulher vai responder para ele. E disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Quando você lê o texto, você repara que essa mulher levou um cântaro para poder tirar água. Pastor, por que ela leva o cântaro? Porque o cântaro era a única forma e coisa que ligava ela ao poço. Meu Deus! Vou repetir. O cântaro era a única coisa que ligava ela ao poço. Quando Jesus oferece água, ela olha para Jesus e diz: tu não tem nenhuma ligação com o poço. Meu Pai! Glória! Só que escute isso aqui, eu já vou correr, porque você sabia que poço também é ministério? Oh, Pai! Aleluia! Só que poço o homem cava, poço o homem entulha. Você já viu alguém jogar lixo no poço, pedra no poço e o poço jogar para fora? Não joga. Por que não joga? Porque ele foi cavado pelo homem. Então a ligação daquela mulher com o poço leva a gente a entender que tudo que lançam consegue entupir e entulhar a sua vida em todos os aspectos. Só que tenta entulhar uma fonte. Aleluia! Aleluia, Pai! Glória a Deus! Então o que Jesus está querendo dizer para ela é que ele não tinha ligação com o poço. Ele tinha ligação com a fonte. Fonte é coisa de Deus. Você nunca vai ver alguém dizer: eu cavei uma fonte. Pode descobrir uma fonte. Meu Pai! Cavar não. Aleluia! Por quê? Porque fonte é coisa de Deus. Então aquilo que o homem te dá tem prazo de validade. Meu Deus! Mas vamos lá, gente. Estou correndo aqui o máximo que eu posso. Só que quando ela se interessa pela água, Jesus vira para ela e diz: vai lá, chama o teu marido e vem cá. Você reparou no texto que a mulher disse: não tenho marido? Eu já vi muita gente chamar essa mulher aqui de prostituta, de mulher da vida. Só que o texto é claro, pastor Marcelo. Está dizendo que ela teve marido, não amante.
Não, eu vou de novo, foi só para mexer contigo. Ela teve 5 maridos e não 5 amantes. Então isso quer dizer que essa mulher, ela foi casada 5 vezes. Só que pena que a Bíblia, nem o pano de fundo, o contexto histórico, nos deixa entender o que levou ela ter 5 maridos e não ter mais. Aí você cria uma hipótese. Será que essa mulher foi viúva 5 vezes? Ou será que ela sofreu 5 divórcios na sua vida? Só que quando Jesus disse, tiveste 5, e o que agora tem não é teu marido. Você repara no texto que ela estava se relacionando com alguém antes de casar. Só que pelo fato de Jesus ser judeu, eu acredito que essa mulher, na realidade, ela deve ter pensado, já veio ele para poder me condenar e julgar. Só que quando Jesus revela a realidade dela, ela vira e diz, vejo que o Senhor é profeta. Quando ela faz menção, vejo que o Senhor é profeta, essa mulher automaticamente ela vai crer em Jesus. Porque Jesus vai virar para ela e vai dizer que a verdadeira adoração, ela não vai depender exclusivamente de local, mas ela vai depender do seu estado interior. Porque Jesus vai revelar para ela um dos grandes mistérios da nova aliança. Ele vai dizer que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura os tais que assim o adoram. Na época que eu estava estudando grego, que eu fui tentar entender essa expressividade, ela dá a conotação aqui de que não é que Deus ele não sabe quem é quem, mas essa expressividade dá a conotação de um rádio. Quando você está procurando uma estação, enquanto ele não localiza a estação, a frequência não é perfeita. Aí se a gente fosse aqui aplicar, a gente chegaria ao seguinte ponto. Por que ele está dizendo que os verdadeiros adoradores o Pai procura? Porque gente de verdade é difícil de encontrar. Falso tu encontra todo dia, toda hora, em qualquer lugar. Então ele está dizendo, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Só que essa mulher, quando ela vai crer, a Bíblia diz que Jesus vira para ela e diz, sou eu mesmo que fala contigo. Porque ela vai lembrar a ele que havia uma promessa de que o Messias viria e ensinaria tudo. Jesus falou, eu sou o que fala contigo. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela creu na mesma hora. E para a gente poder concluir, o versículo 28 diz, e deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens. Agora você vê aqui, alguém que não tinha direito de fala, que não tinha credibilidade, agora está indo para a cidade e falando, encontrei alguém
Glória a Deus. E daí? Ele falou a minha vida toda. Glória a Deus. E olha que coisa linda, a Bíblia vai dizer que eles saíram da cidade e creram nas palavras daquela mulher. E para a gente poder finalizar, isso aqui é muito tremendo. Agora, a cidade que não queria hospedar Jesus, agora vai manter ele por 2 dias na sua cidade. E o que a gente aprende com isso aqui? É que essa mulher, ela foi no poço com uma expectativa. Meu pai. Qual, pastor? Tirar água para manutenção do corpo. Mas ela saiu de lá com algo muito além do que a manutenção do corpo. Ela saiu de lá, em outras palavras, ela chegou na beira do poço com o cântaro e a alma vazia. E agora, ela abandona o cântaro, mas sai com a sua alma cheia. Porque enquanto ela vivia uma vida vazia, ninguém parava para lhe ouvir. Ninguém lhe dava credibilidade. Mas o dia que ela teve a sua alma cheia, ela passou a ter credibilidade na cidade. Então olha o que o poder de Deus ele é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer o que os homens não podem. Porque entenda bem o que eu vou te falar aqui. Quando as pessoas me perguntam, pastor, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Foi o dia que o Senhor nasceu. Eu até brinco e falo, para mim não foi porque eu não tinha conhecimento de nada. E você repara bem, isso aqui falando para crente, olha o paradoxo. Quando um crente nasce, ele chora e quem assiste o nascimento se alegra. Aleluia! Aleluia! Quando ele morre, os que se alegraram no nascimento choram, mas ele se alegra. Então, qual foi o dia mais alegre? Aí falaram, será que foi no dia do seu casamento? Foi no dia do meu casamento. Foi um dia muito alegre e especial. Só que o dia mais alegre da minha vida foi o dia que a minha alma vazia encontrou com Cristo. Por quê, pastor? Porque por mais que eu ame a minha esposa, o texto é claro, quando Deus formou a mulher, Ele a colocou do seu lado. Só que mesmo ela estando do meu lado, existe um lugar que, se não for preenchido, ele fica vazio. Aí eu encerro aqui para a gente orar. Me lembrei de Ana. Por quê? Porque Eucana chegou para ela e disse, Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos. Eucana entendeu errado, porque o lado de fora qualquer carne preenche, mas do lado de dentro, como disse o doutor Billy Graham, ele disse, todo ser humano nasce com um espaço vazio dentro de si, e eles percorrem a vida toda tentando preencher. Uns vão preencher com balada, outros vão tentar preencher com droga, outros vão tentar preencher com festa, outros vão tentar preencher com bebida. E daí?
Jorge Santo, eu não entendi nada. Eu trabalho lá embaixo na casa de família. Minha patroa é muito rica, ela ia na sexta, ela ia na segunda, voltava na sexta. E a gente teve uma oportunidade de dirigir um culto de libertação, de dirigir a primeira parte, e ela dirigiu a segunda, lá na Bela Vista. E ela ficou abismada, porque ela falou que todo o trabalho que ela fazia cantando. E um dia a patroa dela, mas pensa numa mulher cheia do dinheiro, chegou para ela e falou assim: não vou te falar o nome porque você vai saber quem é. E ela falou assim: fulana, se eu te falar algo você não fica chateado? E ela passando roupa. Ela: que é isso, minha patroa? Falou: você sabia que mesmo eu tendo tudo que tenho e sabendo que você não tem nem 1% do que eu tenho, mas você sabia que eu invejo a sua felicidade? E tá lá a varoa passando roupa. E ela falou: mas por que isso? Ela falou: com todo o dinheiro que eu tenho, eu deito no travesseiro, não consigo dormir, não tenho paz. E você enfrenta Japeri, dorme uma semana fora de casa, mas todo dia quando eu chego você tá cantando e com um sorriso no rosto. É por isso que você vai ver gente que tem tudo, mas vive como não tivesse nada. Aí que entra o parafuso. Você vai conhecer gente que não tem nada. Não tem nada. Aí você olha e está alegre porque mora de aluguel, está devendo 2 meses atrasado. E por que está alegre? Porque aquilo que precisava ser preenchido, dólar não preenche, carro do lado não preenche, poder no executivo preenche. O que é que preenche? A presença de Deus. Por isso que quando os discípulos voltam trazendo a merenda, ele disse: Senhor, compramos comida, toma, come. Jesus falou: vocês estão enganados. A minha comida é espiritual. Porque a necessidade dos discípulos foi suprida quando ele mandou eles na cidade comprar comida. Ainda tem um detalhe no texto que você não percebeu. Eles tiveram que comprar comida na aldeia dos samaritanos. Meu Deus! Você acha que Jesus não confrontou eles? Imagina eles. Além da gente andar isso tudo, tem que passar por aqui, ainda tem que comprar comida logo aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Porque a maior necessidade daquela mulher não era física, era espiritual. E essa necessidade nada nesse mundo preenche, a não ser a presença do Espírito Santo. Curve a sua cabeça comigo, eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, Deus poderoso no céu e na terra, aleluia. eterno e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Glória! nesse momento diante da sua presença, a sua palavra ela fora ministrada